Salve galera! Então vamos lá, vamos para mais um compiladão. Vamos falar um pouquinho sobre as vitórias, aliás, a vitória do Fluminense sobre o Mirassol e uma vitória, tecnicamente vitória, mesmo que a gente não tenha somado 3 pontos contra o Cruzeiro no Mineirão. Bom, começar falando sobre o jogo contra o Mirassol. Jogo contra o Mirassol, finalmente o Fluminense conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo. E eu não tô falando isso só porque eu acho que isso aconteceu. Primeiro, os números mostram isso, embora o Fluminense tenha deixado. Tenha tido algumas falhas que a gente não imaginasse que fosse ter. O Mirassol, de certa forma, teve um controle mais latente ali no meio do primeiro tempo e um segundo tempo de maneira mais espaçada, mas o Fluminense fez uma excelente partida. Sobre a escalação inicial, o que eu acho é que o Zubeldia cometeu um erro, tá? Everaldo. Eu não vejo o Everaldo conseguindo render alguma coisa no Fluminense. Aí eu acho que a diretoria tem que começar a pensar em algumas mudanças. A primeira delas, eu não sei como é que o Fluminense jogaria hoje sem o Lúcio Acosta e Ganso. O Ganso já não joga tem um tempo, tá voltando agora. Sem o Lúcio Acosta, tá claro, a gente falou isso no último vídeo, tá claro que o Fluminense perde muito. Isso aí não todo tricolor que minimamente acompanha o time sabe do que eu tô falando. Então, no caso do Acosta, no caso dessa posição de meio de campo, de 10 pelo jeito que o Fluminense joga hoje, a não ser que mude a formação amanhã, o Lúcio Acosta é um jogador mais do que imprescindível. Inclusive, o Lúcio Acosta tem as melhores notas do Fluminense, em média, né? Ele foi o jogador da partida, inclusive, contra o Mirassol, deu uma caneta é, absurda em cima de alguém do Mirassol, que eu nem sei quem foi. E esse cara deve estar com pesadelo até hoje. Mas o jogo contra o Mirassol, antes de mais nada, eu vou falar do nosso gol. Participação direta do Lúcio Acosta. Aliás, o Lúcio Acosta fez uma jogadaça com, é, com o próprio Everaldo, né? Uma tabelinha que se origina ali de uma embolada que o Canóbio dá na bola. E depois a bola cai no pé do Lúcio, o Lúcio arrasta um pouquinho, dá o tapa no Everaldo, o Everaldo dá de letra dentro da área já, e o Lúcio bate, o goleiro defende. Aliás, bom goleiro Walter. E cara, esse jogo foi apitado pelo Daronco. Teve um show de cartões amarelos. Lúcio Acosta foi amarelado, René foi amarelado, Martinelli foi amarelado. Se não me engano, um membro da comissão técnica do Fluminense foi amarelado, ou expulso, na real. Acho que foi o preparador físico. E isso é o que me preocupa, assim, o fato de o Fluminense ter muitos amarelos. O Keno, quando entra na vaga do Serra, também dá um trançapé ali no jogador, mas tudo bem, falta voltando, campo de ataque. O Fluminense não tinha. O Keno acho que fez o certo, mas conta como amarelo, né? Isso não vai mudar. Tudo bem que o Keno não é titular hoje no Fluminense. Mas esse jogo que me chamou muita atenção foi, cara, a vivacidade do Canóbio para cobrir Samuel Xavier. Mais uma vez a gente fala do que o Canóbio consegue entregar para o Fluminense em termos de principalmente entrega, vontade, querência, como dizem no futebol. E aí assim, o que impressiona no Canóbio não é só a vitalidade física e também não só o preenchimento de espaço dentro do campo. É o tanto que ele também consegue colocar os companheiros para cima e cobrar e tá sempre em atividade dentro do campo para conseguir, né, guiar a galera. E não me surpreende agora a escolha do Renato Gaúcho lá atrás por deixar o Canóbio em alguns jogos, principalmente de Sul-Americano, como capitão do time. Porque nesse caso, na Sul-Americana, é importante que seja alguém que fale espanhol, e ele não é o único que fala espanhol no elenco. Pelo contrário, são vários, mas o Canóbio tem uma participação importante no Fluminense. Eu acho que fica essa vírgula. Agora, o que jogou Fábio, o que jogou Thiago Silva, não errou nada. Freitas fez uma excelente partida, vacilou em alguns momentos, mas fez uma excelente partida. Se vocês olharem pelas notas aí de aplicativos, né, não é isso, não nada patrocinado, mas enfim, quero mostrar aqui um pouquinho sobre as notas do jogo. Everaldo teve nota 7.4, Canóbio nota 7.5, Acosta nem se fala. Canóbio teve a mesma nota do próprio Kevin Serna que fez o gol. E foi um gol, de certa forma, chorado, né? O Fluminense estava
mal naquele momento e o Serna achou um gol ali, bola desviada. De fato, o Fluminense conseguiu respirar a partir daquele momento. Hércules e Martinelli tiveram notas um pouco inferiores, mas assim, mesmo assim construíram, entregaram, trabalharam para que o Fluminense conseguisse fazer aquilo que faz de melhor, que é muitas vezes se defender um pouco mais fechado e sair numa bola com a velocidade que o Cano observa. E mais uma vez, cara, o Everaldo, eu não sei o que este senhor está fazendo no Fluminense. Não sei. Embora, fica aqui essa vírgula, John Kennedy, quando tem entrado, não tem feito boas partidas. Quando começa como titular, menos ainda. Então tem sido uma salada de problemas ali para o Zubeldia controlar. Os atacantes não estão fazendo gol. Esse é um problema. Os últimos dois gols do Fluminense tinham sido de laterais, Samuel Xavier e René. Antes desse gol do Serra, claro. Então, assim, o Fluminense precisa se atentar a isso e já não é uma crítica nova, já não é um ponto que surgiu hoje. Esse ponto vem pairando o inconsciente ali dos tricolores há um certo tempo. Pelo menos há umas 5 rodadas, isso é verdade. O Cano, infelizmente, não tem ídolo máximo, não vou criticar, não tem nada de crítica aqui. Mas o Cano não tem conseguido fazer gols, né? Eu não sei se muito pela criação do Fluminense, que passa pelo Lúcio Acosta estar bem. Mas o Lúcio é aquele cara muito rápido, que às vezes tem um instinto associativo. E precisa desse 1-2, como teve a bela jogada com o próprio Everaldo nesse jogo contra o Mirassol. Infelizmente, hoje não há nenhum outro atacante que consiga. O Cano não é esse cara, ele é um cara de receber a bola e chutar dentro do gol, ou cabecear, finalizar de alguma forma. Isso exigiria do Lúcio Acosta uma atuação um pouco mais recuada, vou dizer assim, menos associativa e muito mais servidora para o próprio Germancano. O que fica desse jogo é de fato um saldo positivo pelo que apresentaram. Freitas, René, Thiago Silva, Samuel Xavier, Fábio. Essa nossa linha de defesa foi muito bem. Fábio, cara, é impossível falar mal do Fábio. Quem fala mal do Fábio não vê futebol, só pode. Eu vejo um problema grande ainda na compactação entre esses três carinhas aqui: Hércules, Samuel Xavier e Canobi, embora o Canobi seja o mais servidor deles, né? Mais vigor físico, inclusive. Thiago Silva sempre que tá ali parar as jogadas, mas, cara, a compactação nesse setor aqui, muitas vezes o Reinaldo conseguiu fazer jogadas ali, muitas vezes o Negueba conseguiu fazer jogadas. Depois que o Negueba saiu, inclusive, com a entrada do Alisson, o Alisson teve uma bola chutada junto ali com o Guilherme Marques, se eu não me engano, ou com o Lucas Ramon, não sei. Mas os dois chutaram juntos e a gente deu sorte que o gol não saiu. Mas, de novo, o time do Mirassol, já falei isso rodadas atrás e agora falo de novo quando o Fluminense recebe o Mirassol dentro de casa. É um time muito bem treinado por esse senhor aqui, que, aliás, eu como diretoria, a gente sabe que ano que vem é ano eleitoral, eu investiria em Rafael Guanais. Mesmo que ele ainda não tenha o tamanho da camisa do Fluminense. Mas é um cara para um projeto mais longo, mais longevo. E aí, se o Fluminense está pensando em SAF, se o Fluminense está pensando numa eleição de forma honesta, um projeto de futebol, Rafael Guanais pode se encaixar muito bem nesse projeto. E é isso. O Fluminense, nesse jogo, fez um bom jogo, um jogo honesto, um jogo. Claro, a gente que é tricolor sempre imagina que pô, o Fluminense podia ter feito 2, 3, 4, 5, 10 gols se quisesse. Não ter produzido 100% para isso, mas deu um certo. Deu uma certa vontade no torcedor tricolor de torcer para o time. Embora, claro, a gente também tenha sofrido um pouco com o Mirassol. Não foi esse milagre todo. O Fluminense, no final do segundo tempo, ficou um pouco mais recuado, vendo um pouco mais o Mirassol jogar bola. E aí é perigoso. Mas, de qualquer forma, o Fluminense somou os 3 pontos, venceu dentro de casa. O Fluminense vem vencendo dentro de casa. Isso é muito importante para um time que está pleiteando o G6, pleiteando um G4 eventualmente. Embora eu acho que isso já esteja, de certa forma, resolvido. E o Fluminense tem feito o seu dever de casa. Bom, esse jogo foi no meio de semana. Esse jogo foi na quinta-feira. E aí, no sábado, no domingo, o Fluminense enfrentou o Cruzeiro. E aí eu tinha duas preocupações para esse jogo.
principalmente duas preocupações para esse jogo. Primeiro, o volume de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que hoje é um time de G4. O Cruzeiro é terceiro colocado no Brasileirão hoje. O Cruzeiro não é um time que tem aquela oscilação que a gente via tempos atrás, mesmo no início do campeonato. O Cruzeiro hoje tem um time sólido, então a minha principal preocupação era como é que a gente ia parar o ataque com o Caio Jorge, como é que a gente ia fazer com que o Matheus Pereira não produzisse tanto. E para nossa grata surpresa, o Cruzeiro veio um pouco modificado. O Cruzeiro veio com o Christian jogando no aberto, e o Eduardo no meio de campo com o Lucas Romero. Mas claro, né, o Lucas Silva estava suspenso pelo segundo cartão amarelo. Esse teve a sorte também de não enfrentar Wanderson, não enfrentar Marquinhos, não enfrentar Fagner, que constantemente quebra a perna de adversário. Claro, estou exagerando aqui, mas é um cara que bate muito e isso é prejudicial para quem joga contra ele. E o Fluminense também teve a sorte de o Luiz Sinisterra, por exemplo, ficar no banco até o finalzinho do jogo. E isso foi importante pra gente. Importante mesmo. Vamos falar sobre o campo, bola? O Fluminense jogou com um uniforme maravilhoso. Lindo uniforme do Fluminense, que me lembra muito aquela camisa de 2012. Aliás, 2011. Mas, cara, o Fluminense precisa de mais constância nas ações. O que é que eu tô chamando de constância nas ações? Tô chamando de constância nas ações o fato de o Fluminense mandar mais no jogo. Ah, João, mas a gente tá falando de um jogo contra o Cruzeiro, terceiro colocado do campeonato, lá no Mineirão. Não vejo por que a gente não consiga fazer isso. Não enxergo essa possibilidade. O Fluminense é tão pior assim que o Cruzeiro? Eu não acho. Se a gente for colocar em termos matemáticos, a gente tem 51 pontos e os caras têm 64 com esse empate. 51 e 64, cara, beleza, são 13 pontos de diferença. Isso é uma diferença considerável, sim. O campeonato tem mais 5 rodadas. Daria pra tirar essa diferença? Daria. Considerando que o Cruzeiro perdesse todos os jogos. Talvez não aconteça, né? Esse era um confronto entre aspas direto. O Fluminense poderia roubar pontos e poderia almejar um quarto ou um terceiro lugar no campeonato caso ganhasse todos os jogos, o que é bem complicado. O Fluminense tem de longe a pior tabela do campeonato desse G7. Mas, cara, considerando os desafios que o Fluminense tem e considerando um time que o Cruzeiro, o Fluminense já passou por pedradas um pouco mais complexas. Do outro lado, a gente tinha um goleiro muito bom, Cássio, né? E o Cruzeiro realmente mandou no jogo. Esse jogo do Fluminense foi um jogo basicamente defensivo e com muita vontade de marcar, com bastante entrega. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre o Rodrigo José Pereira de Lima, que de novo prejudicou o Fluminense. O áudio do VAR que saiu aí essa semana é horrendo. Aliás, o futebol do Brasil deveria fazer um reset. Apaga. Esquece equipe de arbitragem, equipe de VAR, esquece isso que tá aí hoje. Reseta. Demite todo mundo. Estabelece-se uma política de arbitragem, profissionaliza essa galera e volta. Pode ser até com os mesmos, mas depois de muito tempo de trabalho, educação, apoio técnico. Esses dias teve um evento, inclusive lá na Granja Comari com a CBF, um colega de profissão, o João Kozak, estava lá, inclusive, para falar sobre trabalho mental com os juízes e aprimoramento técnico deles lá na Granja Comari. Eu não sei se isso vai surtir fruto, tá? Eu acho que a abordagem da CBF é muito mais em doses homeopáticas e muito mais remediadora do que preventiva. E não sou só eu que digo isso, tá? Se vocês procurarem outras referências, com certeza vai aparecer. Na minha visão, eu não vou falar sobre Rodrigo José Pereira de Lima de novo, porque isso estressa. E eu não acho que o futebol seja para ficar falando de juízes. É incompetente e a gente não deve dar espaço para esse tipo de profissional aqui. Dito isso, o melhor da partida foi o Fábio. E não vem da minha cabeça. São números, são percepções de quem viu o jogo, mas principalmente amparado nisso daqui, na estatística da coisa. O Fábio fez 3 defesas absurdas, o Fábio fez 5 defesas ao total,
O Fábio afastou 2 bolas aéreas, e a gente sabe que o Cruzeiro gosta de jogar com bolas enfiadas e bolas aéreas. E o Fábio jogou de novo com a idade dele, 90 minutos, e o Fábio não sai do Fluminense por nada. Grande ídolo no Cruzeiro. Show de bola. Porém, não sai do Fluminense por nada. O cara vai ser ídolo eterno no Fluminense. Vamos ser honestos? O Cruzeiro produziu para fazer gol? Produziu. O Fluminense também. O Fluminense não ficou muito longe. Aí, de novo, eu chamo a atenção para vocês disso daqui, ó. Eu chamo a atenção de vocês para isso daqui. Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta, percebam, o Lúcio Acosta acertou 27 passes. Ele deu 19 passes no campo do adversário, no próprio campo 8, e passes longos ele acertou 2 dos 3 que tentou. Isso quando o Fluminense teve média de posse de bola de mais ou menos 40%, sendo empurrado para trás pelo Cruzeiro. De novo, eu não vou chover nesse molhado, mas era esperado esse cenário dessa partida. E aí, quando a gente vem aqui para os highlights da coisa, a gente vê um cartão do Bernal com 11 minutos. Isso aqui, para mim, não pode acontecer. Um cartão com 11 minutos. É, e, cara, a falta do cartão vermelho pro Matheus Pereira. Para mim, existe ali ação temerária, escutando vários e vários e várias outras referências em arbitragem no país. Cara, sinceramente falando, existe um cotovelo para trás. Pode não existir a intenção, mas é aquilo, de boas intenções o inferno tá cheio. Então, assim, mesmo que na melhor das intenções, não faz sentido o cartão vermelho não ter acontecido. E aí, cara, se sai um cartão vermelho logo pro Matheus Pereira, o cérebro do time do Cruzeiro, a coisa ia ficar mais fácil pro Fluminense nesse jogo. Não ia se preocupar tanto com a defesa, vamos dizer assim. O nosso querido Bernal já tinha saído para a entrada do Nonato. O Bernal, infelizmente, saiu machucado já no intervalo. Para mim, o que me deixaria mais feliz nesse jogo seria, de fato, a aplicação da justiça dentro do futebol, se é que a gente pode chamar isso de justiça, se é que esse conceito existe dentro do futebol. O vermelho para o Matheus Pereira, a saída do Bernal e a entrada do Nonato significaria um time mais ofensivo, significaria um time mais para cima. E aí a gente com certeza partiria para cima desses dois caras aqui, Eduardo e Lucas Romero, unhas e dentes. Provavelmente, se isso tivesse acontecido, Caio Jorge não estaria mais no jogo. A exemplo do Matheus Pereira expulso, Caio Jorge seria substituído provavelmente por um Wallace da vida ou um outro volante. E o Cruzeiro ficaria fechadinho com uma bola. Uma bola de correria ali pro Sinisterra que entrou depois, né, no lugar do Christian. Enfim, jogariam pelas pontas. Então a minha análise dessa partida é de que, cara, o Serna foi mal nesse jogo. Viu? De novo, foi voluntarioso, mais trabalhou para trás do que para frente. Mas o Fluminense fez o que dava para fazer. Eu acho que o Fluminense, de certa forma, fez o melhor que podia fazer com a disponibilidade de material humano e principalmente tático. O Cruzeiro é um time muito bem acertado taticamente com outro belíssimo treinador. Nesse caso, o Leonardo Jardim. De novo, Everaldo como titular, aqui eu até entendo essa escolha, porque o Everaldo é um cara que consegue segurar um pouquinho mais fisicamente falando, a defesa do time adversário. Poderia ser importante contra um Fabrício Bruno, um Vidalba. Mas toda a defesa do Cruzeiro é muito rápida. O William, Fabrício Bruno, o Vidalba é o cara mais lento da defesa, mas mesmo assim ainda é mais rápido do que Freitas e Thiago Silva, por exemplo. E o Kaique, que é um excelente lateral esquerdo, que aliás eu acho que o Fluminense deveria olhar para isso ano que vem. Deveria olhar para isso ano que vem. Kaique, Reinaldo, embora o Fluminense não precise mais desse perfil de contratação, de caras um pouco mais velhos, o Fluminense precisa de uma lateral esquerda com. Gabriel Fuentes não consegue jogar no mesmo nível que o René. E a gente tem visto isso há um bom tempo. Então, no final das contas, eu acho que o Fluminense precisa de um outro lateral esquerdo e precisa de um lateral direito também para rivalizar com o Samuel Xavier, porque o Guga, cara, infelizmente o Fluminense renovou. Não é uma crítica à pessoa do Guga, é só um momento profissional dele que não agrega em nada. E eu acho que o Fluminense fez um jogo honesto aqui, mesmo sem precisar usar essas peças. Por exemplo, você imagina se o Samuel Xavier tomou um amarelo, ou o René tomou um amarelo. O René, se não me engano, estaria suspenso para o próximo jogo se tomasse um amarelo. Mas isso não vem ao caso agora. Na minha análise, o Fluminense foi inferior ao Cruzeiro nesse jogo, mas o Fluminense soube jogar com as variáveis.
Lúcio Acosta, exemplo do jogo contra o Mirassol, extenuado, se entregando ao máximo. Isso é importante dizer porque o Lúcio faz, sim, uma diferença muito grande no Fluminense quando ele joga ou quando ele não joga. Para os dois lados. Quando ele joga, é uma diferença absurda para cima. Quando ele não joga, é uma diferença absurda para baixo. A exemplo do que aconteceu na penúltima partida do Fluminense, né, contra o Ceará. Aliás, antepenúltima, né? Última contra o Cruzeiro, penúltima contra o Mirassol, antepenúltima contra o Ceará. Aquele jogo ele tava suspenso. A falta que faz é absurda. A gente perdeu o jogo lá em Fortaleza, né? Na capital. Então, assim, o Fluminense fez o que podia. Não entregou um futebol maravilhoso, mas não se espera isso de um Fluminense nessa faixa do. A gente já tá no final do ano. A gente tá em novembro, é bom lembrar. E o Fluminense tem mais 5 jogos de Campeonato Brasileiro, sendo que 3 deles são contra times que estão, de certa forma, relacionados ao Fluminense. São Paulo. 2, Palmeiras. 3, Flamengo. Aliás, o próximo jogo é Fla-Flu. A gente vai projetar também. Então, eu acho que o Fluminense precisa olhar urgentemente para um centroavante. Um centroavante que consiga entregar, de fato, intensidade. E aí tem uma oportunidade de mercado com certas vírgulas. O Derek, centroavante que estava emprestado agora no Sport pelo Cuiabá, não vai ficar no Sport, já foi afastado. E está sendo procurado pelo Grupo City. Vejam só. Vai pesar muito na análise do jogador. Se o Fluminense manda uma proposta, vai pesar muito na análise do jogador, o plano de carreira dele. Se ele quer ir para um Grupo City ou se ele quer jogar no Fluminense e ser protagonista no Fluminense. Tá, ano que vem uma Libertadores e crescendo passo a passo. Acho que seria um baita protagonista para o time. Faria frente ao Germancano. Everaldo, não, se não me engano, deve ter mais espaço no time a partir de ano que vem. E o John Kennedy é uma incógnita. A gente não sabe se vende, se fica, se empresta. Eu, como torcedor apaixonado pelo futebol do John Kennedy, gostaria muito que ficasse, que se recuperasse. Mas ninguém tem essa certeza. Acho que nem mesmo o Zubeldia, nem a diretoria. Então, nas substituições, o Lima entrou no lugar do Acosta. Talvez seja o menos pior que a gente tem para esse momento, para essa posição. O menos pior cenário, tá? Não tô falando do jogador. O Otávio entrou, o John Kennedy entrou, o Keno entrou, o Soteldo entrou e o Nonato entrou. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Este jogador aqui, confirmado pelo Zubeldia, vem treinando como lateral. Aqui eu acho que existe um bom ponto para a gente analisar. Tanto ele quanto o Lescano. Joaquim Lavega foi um dos melhores pontas sub-20, se eu não me engano, do mundo. 20 ou 21. O Lavega não tem espaço dentro do Fluminense, infelizmente. Eu acho que pelas comissões técnicas, duas já, desde Renato até agora, ele não conseguiu se firmar. Então não deve ser coincidência. Não deve ser coincidência com Canobi e Serna serem sempre titulares que o Lavega não joga. Nem que o Riquelme Felipe. Ou um Lescano, que joga de 10. Então, sabe quem foi relacionado foi o Lescano. Esse jogo, o Joaquim Lavega. Então, na minha percepção, o que eu acho que deve estar acontecendo com o Fluminense é uma certa reciclagem de acordo com os papéis que existem dentro do Fluminense a serem desempenhados hoje. Exemplo, hoje a gente não tem um lateral esquerdo que faça frente ao René. Joaquim Lavega é muito mais leve, muito mais rápido, muito mais criativo e eventualmente mais decisivo, se for o caso. Porém, o ponto principal que eu quero trazer aqui é: o Lavega não tem a leitura defensiva. Se ele não conseguiu render no Fluminense na posição dele como atacante, como ponta, como extremo, como beirada, como você quiser chamar, eu acho complexo que a gente mude a posição do Joaquim Lavega. Portanto, neste momento, neste recorte, eu acho que é positivo. Para o jogador, para o Fluminense, que ganha mais uma opção no setor, e principalmente para a própria dinâmica do time. Né? Vocês devem lembrar muito bem o que virou o próprio Caio Henrique, lá atrás com o Diniz. Era um jogador de meio de campo, virou lateral esquerdo, e hoje frequenta a seleção. O que virou Caio Paulista, embora não tenha tanto brilho quanto o Caio Henrique nesse sentido, virou lateral esquerdo também. Se a gente fosse na mesma ótica, se Diniz ainda estivesse no Fluminense, o Canobi viraria lateral também. Então, assim, acho que o Fluminense ganha em produtividade se o Lavega fizer frente ao René.
e a gente consiga testar isso. Quando? Não sei. O Fluminense agora só tem jogo casca grossa. Só tem jogo difícil. É a pior tabela do Fluminense nos últimos anos. E a gente vai ter que se esforçar muito se a gente quiser perder essa vaga de Libertadores. Porque eu acho que a coisa está encaminhada. Vamos para a tabela do campeonato? Acho que faz sentido a gente olhar aqui. Fluminense hoje, 51 pontos, como eu já tinha dito. O Cruzeiro ficou com 64 depois desse empate. Tá? O Fluminense ganhou do Mirassol na penúltima rodada, ficou com 59 a 8 pontos. Não é loucura, galera, sonhar com G4. Eu só acho que a gente vai ter que ter 100% de assertividade e contar com algum tropeço do Mirassol. Isso é difícil de acontecer, tá? Isso é bem improvável. O Mirassol vem apresentando um futebol, aliás, o Mirassol acabou de ganhar do Palmeiras. O Mirassol vem apresentando um futebol muito bom. O Fluminense tem sido consistente, tá? Uma só derrota nos últimos 5 jogos, fora de casa, sem o Lúcio Acosta. Eu acho que é compreensível. Não é aceitável, é compreensível. Mas o Fluminense segue bem. A gente abriu aqui, cara, se vocês olharem, 6 pontos pro São Paulo. E a gente tem confronto direto contra o São Paulo. Acho que dá. Acho não. É bem provável que dê. 6 pontos, 8 pontos, 9 pontos separam a gente pro 10º colocado, que é o Vasco. Então o Fluminense segue muito bem, encaminhado para a Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores. E a gente vai enfrentar um Vasco na Copa do Brasil que não tá vendo seus melhores dias mais. O Vasco vem de 3 derrotas seguidas, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Botafogo e agora perdeu pro Juventude dentro de casa. Com o Diniz falando umas certas groselhas pro torcedor vascaíno. Então, acho que o Fluminense tem uma boa chance de conquistar espero, título da Copa do Brasil, mas com certeza passar de fase. Então, na minha cabeça, isso vai acontecer. Agora, o Fluminense joga contra o Flamengo. Então, o próximo jogo é um Fla-Flu. Esse jogo, inclusive, às 21h30, cara, da quarta-feira, depois da data FIFA. Vai ser um jogo truncado. O Flamengo não vai querer perder. Vai estar com os jogadores cansados, a maioria deles, né? Não só brasileiros, mas também uruguaios, enfim, tem mais gente aí nesse bolo. O Fluminense vai pegar um Flamengo meio instável. Agora, o Fluminense pega Flamengo e Palmeiras na sequência. Esses dois jogos podem definir uma classificação para a Libertadores com mais folga ou uma preocupação iminente com São Paulo, por exemplo, que está vindo atrás. Lá ele. Então, é importante dizer que o Fluminense tem duas oportunidades aqui de fazer bons jogos e somar, se não 6, minimamente 2 pontos. Minimamente 2 pontos. Até porque um jogo é clássico e o outro a gente joga fora de casa contra o Palmeiras que está disputando a liderança, que vai estar olhando iminentemente para a final da Libertadores, que acontece poucos dias depois, contra esse próprio Flamengo. Então não sei se os dois vão vir completos para esses jogos contra o Fluminense. Se não vierem, melhor ainda. A gente tem a nossa corrida para a Libertadores mais um pouco facilitada. Agora, reparem só. A gente tem depois Fluminense e São Paulo, dentro de casa. Boa oportunidade de fazer 3 pontos e desgarrar de vez dessa cola aí do São Paulo. Pode ser ultrapassado pelo Atlético, pode ser ultrapassado pelo Vasco, pelo Bragantino, pelo Ceará, pelo Corinthians, não se sabe. O Fluminense ainda joga com o Grêmio, que tá apertadíssimo aqui. Pra mim, dos jogos que o Fluminense ainda vai jogar, uma casca de banana tremenda, tremenda. Um jogo contra o Grêmio, contra o nosso ex-treinador e contra um time que vem acertando, tentando acertar o teu estilo de jogar, embora não tenha vencido uma vez nos últimos 5 jogos. Aliás, vitóriazinha esquisita contra o Juventude. E aí o Fluminense acaba o campeonato jogando contra o Bahia, dentro de casa também. Ou seja, dos 5 jogos que o Fluminense tem, 3 deles são dentro de casa e 2 fora. A gente tem que pensar nisso para o próximo passo. O Fluminense tem que fazer uma gestão de elenco, uma gestão de carga, um controle de carga bem feito. Graças a Deus o Martinelli foi suspenso nesse jogo agora contra o Cruzeiro. Vai jogar os próximos 2 jogos.
Se Deus quiser, se tudo der certo. E eu espero que jogue os 5 jogos. 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 Porque daí o Fluminense tem boas chances de vencer esses 5 jogos. Vocês estão vendo aqui a forma recente do Fluminense. O Fluminense perdeu para Mirassol, Vasco, infelizmente, e o Ceará. O Fluminense ganhou de times um pouco mais casca dura, vou dizer assim. Ganhou também do Mirassol, ganhou do Galo, ganhou do Juventude, ganhou do Inter. Empatou com o Sport e com o Cruzeiro. Mas, cara, vamos ser bem honestos. O Fluminense tem muitas boas chances de chegar a uma final de Copa do Brasil e mesmo assim estar classificado para a próxima Libertadores se não na fase de grupos, que seria um sonho pra gente, na pré-Libertadores. E isso vai depender muito mais do próprio Fluminense do que dos outros adversários. Nesse jogo aqui contra o Mirassol que a gente perdeu, por exemplo, o Fluminense perdeu para ele mesmo. Numa derrapada do Freitas, alguma coisa ridícula que aconteceu da gente perder o jogo. Rezemos para que isso não aconteça de novo. Que se acontecer vai complicar um pouco o nosso lado. A gente tem Thiago Silva, a gente tem bons reforços, vou dizer assim, para esse final de campeonato, tal qual o Lúcio Acosta, tal qual eventualmente a chegada do La Vega na lateral esquerda para dar um pouco mais de amplitude no campo, contundência, criatividade, mas principalmente Thiago Silva e Fábio. São 2 reforços que a gente tem em todo jogo que jogam. Todo jogo que esses caras jogam, o Fluminense tem reforços. Passando pelo Lúcio Acosta. Desejo uma boa volta aos campos pro Ganso. Paulo Henrique Ganso precisa de mais confiança, precisa ser aplaudido dentro do Maracanã e precisa eventualmente jogar, entrar. Não sei se vai entrar nesses próximos 5 jogos, talvez contra o Grêmio, talvez contra o São Paulo. Mas jogos maiores que requerem mais intensidade, como Palmeiras e Flamengo, acho que o Ganso não vai ter oportunidade até por estar voltando de lesão. Beleza? Esse foi o nosso compiladão. Obrigado mais uma vez por acompanharem. Fiquem à vontade para deixar like, enfim, se inscrever no canal, fazer tudo aquilo que todo mundo fala aí pelo YouTube. Mas só reforçar que o nosso canal é para tricolores conversarem, a gente gravar isso, ficar para a posteridade, para a gente analisar ano a ano o que vem acontecendo com o Fluminense, as mudanças e principalmente as nossas alegrias, os nossos anseios, nossas tristezas também, por que não? Mas esse canal serve para ser um retrato fidedigno da história de tricolores e torcedores apaixonados pelo Fluminense, pelo tricolor das Laranjeiras e que gostam de falar sobre isso. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Vamos para um próximo jogo, Fla-Flu, contra o Flamengo que vai estar um pouco mais cansado, vai ter controle de carga. O Fluminense tem, se Deus quiser, boas chances de fazer pelo menos um ponto a 3, porque no final das contas é isso que importa contra o Flamengo. Somar pontos. Dificultar a corrida dos caras ao título é uma consequência. Eu tô interessado no Fluminense, não tô interessado no Flamengo. Se tiver que atrapalhar o Flamengo na corrida do Flamengo para isso, é problema do Flamengo. O Fluminense tá aqui para ser Fluminense, acima de tudo. Beleza? Forte abraço. Falamos em tempo oportuno. Valeu.